Vaya, vaya. E a mesa? Aí já viu o Thiago. Glórias a Deus. Vamos ao que nos interessa, a mensagem da palavra de Deus. Glórias a Jesus. Você daí, a gente daqui, vá de lá e vá de cá, e a glória de Deus nesse lugar. Glórias a Deus, que está no livro de Lucas, capítulo 16. Glórias a Deus. Livro de Lucas, capítulo 16. Nós vamos fazer os preparativos para a abertura. Glórias a Deus. Oficial para a mensagem da palavra de Deus. Para você sentir, irmão, não fiz esboço, não deu tempo para fazer aquela profundidade de meditação. Eu estou até sem tema, vou ter que na hora aqui, vai vir um tema aqui, glórias a Deus, que vai ser uma bênção dos céus. Glórias a Deus. Essa mensagem ela vai ser um pouco extensa, porque faz-se necessidade para essa mensagem a leitura bíblica. A leitura bíblica vai ser extensa, porque faz-se necessidade para a leitura. Vamos lá então ao que nos interessa. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: Jesus Cristo avisou, divisa, a salvação da tua alma está em jogo. Pensamento: analise as Escrituras, pois não há de falhar aquilo que já está escrito. Livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 30. E nos diz assim a palavra do Senhor, dentro do texto áureo. O título diz: a parábola do rico e Lázaro. Glórias a Deus. E nos diz assim as Escrituras: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormenta e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse-lhe: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse-lhe ele: rogue, pois, ó meu pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também não venham para esse lugar de tormenta. E disse-lhe Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse-lhe ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos
mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glórias a Deus. A salvação da tua alma está em jogo. E neste dia de hoje, Jesus Cristo há de falar contigo numa profundidade, de um jeito que você nunca ainda ouviu. Então se prepare. Os manuscritos das Escrituras, transcrito, inspirada pelo Espírito Santo, impulsionando os profetas a escrever, para que você venha entender que existe o outro lado da vida. Glórias a Deus. Quando observo a Bíblia Sagrada, e ainda enxergando muito bem o que está escrito no Evangelho Eterno, eu observo que antes de mais nada, de eu falar qualquer coisa aqui nesta hora, eu vou falar um pouco da biografia deste homem que escreveu, só um pouquinho só. Lucas, ele era médico, formado em medicina, um homem graduado, um homem que tão somente dedicou a sua vida ao estudo, para que viesse assim a entender acerca do corpo humano. Para isso, ele entrou numa faculdade de seu tempo e vinha estudando medicina. Antes mesmo de ser apóstolo, ele nem sabia ele mesmo que era um dos escolhidos para tão somente apregoar e também ser autor das Escrituras Sagradas, autor aqui na terra e em breve nos céus também. Glórias a Deus. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, entendendo o meu tempo, este presente século, ano de 2011, eu sei que um médico jamais vai dar a receita errada. Um médico jamais vai passar um remédio errado. Eu até nesses tempos atuais eu posso até desconfiar, porque parece que os médicos dos tempos atuais são formados em virologia. É virose para cá, é virose para lá, é virose para cá, é virose para lá. Então, hoje em dia, a receita ou o atendimento médico, ele só tem o conhecimento de virose. São poucos os que dizem qual é o problema certo que você tem. E graças a Deus que você para na mão desses poucos. Porque se você parar na mão do médico errado, pode ter certeza que a única coisa que ele vai dizer e vai olhar: você está com virose. Porque eu me formei em virologia. Só conhece isso: virose, virose, virose. Mas vamos lá. Continuando com o raciocínio, o médico Lucas, no seu tempo e na sua época, para se formar até em medicina, havia uma restrição, havia uma regra, havia algo que tão somente você nem possa imaginar. Para que o homem ou a mulher viesse a se graduar, para que o homem ou a mulher viesse a se facultatar, ou ter a sua faculdade, viesse a ter uma faculdade, tinha que levar a sério aquilo aos quais assim se formava. Se ele quisesse se formar em advocacia, tinha que levar a sério a formação para se formar em advogado. Se ele quisesse se formar em juiz, tinha que levar a sério conhecendo as leis, tanto humana e também a lei de Deus. Se ele quisesse se formar em medicina, tinha que levar a sério estudando completamente o corpo humano, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Se ele quisesse se formar em professor, tinha que levar a sério o ensino fundamental, o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau e os graus assim por diante. Se o homem ou a mulher dos tempos antigos viesse a se dedicar a alguma
irmãs, e todos os telespectadores que estão me ouvindo aqui hoje, de uns tempos para cá, eu tenho procurado analisar as Sagradas Escrituras. De uns tempos para cá, eu tenho procurado também saber da biografia dos apóstolos, dos homens e mulheres que foram chamados. Uns não tinham estudo, mas outros tinham. Glórias a Deus. Uns eram indoutos, não tinham conhecimento, quer dizer, indouto, analfabeto, não conhecia nada do português de sua época. Glórias a Deus. Mas outros tinham, eram formados, eram homens graduados, homens que tinham faculdade. Glórias a Deus. Aqui está Lucas. Lucas, ele era médico. Glórias a Deus. Para Deus não importa se o homem tem estudo ou não tem. O que Deus vê é o interior da intenção do coração. Guarde isso. Porque às vezes você fica assim, retraído no canto, porque você não tem estudo, porque você não sabe falar, porque você não tem uma língua linguística bem legível, tropeça um pouco, não se preocupe. Se tu está com a intenção de fazer a obra de Deus para o reino dos céus, o que Deus vê é a intenção do coração. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que Ele sonda a mente e o coração. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Mas aqui estou falando de um homem formado em medicina. E um médico que passou a receita. E detalhe, esse médico, ele tinha temor. Que no seu tempo e na sua época, um homem ou uma mulher, quando o procurava para saber de suas enfermidades e qual remédio eles deveriam tomar ou usar para ficar curado, o médico Lucas, ele dava a receita certa. Mas de repente, na trajetória do seu caminho, do seu viver, no seu tempo e na sua época, ele foi chamado para um propósito maior além da medicina. Ele foi chamado para o apostolado, ou para fazer a obra de Deus, para que viesse a pregar, para que viesse a anunciar, para que viesse bem dizer. E detalhe, o médico Lucas, ou o apóstolo Lucas, ele procurou saber bem os detalhes da vida de Jesus. Quais são os detalhes dessa vida em que você tem procurado saber? Você tem procurado saber da vida do próximo para fofocar? Ou você tem procurado saber os detalhes da vida de Jesus para evangelizar? Dá nojo de ver essas pessoas que se ocupam com a vida dos outros, mas não se ocupam com a palavra de Deus. Tem coragem de falar de A, de B, de C para fofocar, mas não tem coragem de pregar o evangelho, de anunciar, de ajudar com a cesta básica. Glórias a Deus. Eu não tenho dúvida. Essas pessoas estão possuídas de demônios. Possuídas de demônios. Porque não ajuda ao próximo, vem para destruir o próximo. E quem abre as portas para essas pessoas, estão permitindo, além dessas pessoas entrarem possuídas, os demônios também entrar em sua casa e ser um âmbito de destruição. Glórias a Deus. Mas quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos mostra muito bem que Jesus Cristo avisou, Jesus Cristo alertou, Jesus Cristo bem disse, e o próprio Jesus falou para analisar essa escritura. E o que é que Lucas faz? Ele vai procurar saber acerca da vida de Jesus, para que viesse a escrever o certo, para que viesse a falar o correto, para que não viesse a ter dúvida na hora em que se estivesse ministrando. A parábola do rico e do Lázaro é uma das parábolas que mais me chama a atenção. Se você pegar do capítulo 1 do livro de Lucas até o capítulo 16, a quantidade de parábolas que Jesus Cristo vinha narrando, falando, pregando. Muitos zombavam quando Jesus pregava. Muitos
outros recebiam a palavra no coração, mas outros recebiam a palavra para poder se salvar e assim se salvavam. Mas, meu Deus do céu, no meio da multidão, nós encontramos 3 classes ou mais classes de pessoas que vinham para poder assim, tão somente querer estragar a obra de Deus. Eu vou mudando de instrumental daqui para lá. Daqui para lá eu vou mudando de instrumental. Vou usar muitos instrumentais aqui hoje. E a temperatura vai aquecer. O mar do rio de águas vivas vai subir de nível aqui hoje. E quem está enquadrado na palavra aqui, irmão, se eu fosse você, eu vou te aconselhar. Ainda dá tempo de você ver o Sabadão Sertanejo. Sai da sintonia. Ainda dá tempo de você ver as suas novelas predileta, que já te amarrou e já te enlaçou, já amarrado e morto. O nome novela, a tradução é essa: nó amarrado, vela morto, quer dizer amarrado e morto. O filme nós já trouxemos na minha tradução aqui, que quer dizer uma prisão para a tua mente e para a tua alma. Os desenhos são desenhos imorais e violentos, que também vêm para destruir o senso patente de ensinamento de uma criança, que deveria ter um caráter para o bem, vai ter um caráter para o mal. E o restante, assim sucessivamente, que eu poderia detalhar aqui, e você ia entender o que é que está aumentando a violência na sociedade. O que é que está aumentando a violência na sociedade? É o entretenimento com os ensinamentos incorretos e errados. Ensinamentos abomináveis, ensinamentos imorais, ensinamentos incestuosos, ensinamentos de confusão normal animal, ensinamentos de bruxarias e feitiçarias, ensinamentos de bebedices. Irmão, se eu for detalhar aqui, é porque não é para agora não, eu vou detalhar. Vai pegar fogo aqui hoje. E detalhe, não tenho rabo preso com ninguém e nem com Satanás. Primeiro que eu não ando com o rabo de Satanás e nem com o chifre dele. Porque segundo a cultura que foi intitulada no Brasil, o Satanás do inferno tem chifre e tem rabo. Mas eu tenho uma palavra para ti, que no livro de Amós diz que o miserável do inferno está de chifre quebrado, destruído, caído e não pode mais nada, porque todo o poder foi dado na mão de Jesus, o poder do céu e da terra. Glórias a Deus. Vai ficar estreito aqui hoje, hein? Tira, sai da sintonia, você não é obrigado a me ouvir. Estamos num país livre. Estamos num país livre. Você não é obrigado a me ouvir. Se está ouvindo, é porque gosta. Se gosta, é por isso que está sintonizado. E se está sintonizado, então aperta os cintos aí e aguenta, para as calças não cair, porque Deus vai falar através de sua santa palavra aqui hoje, e o negócio vai ficar estreito para o inferno e para os discípulos de Satanás, que estão tanto fora como dentro da igreja, querendo jogar joios e mais joios, para poder confundir o trigo. Mas Deus vai falar contigo e comigo aqui hoje, porque a palavra que vai para aí, vem para cá, ela corta para os dois lados. Glórias a Deus. Livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 30, a parábola do rico e Lázaro. Quando Jesus Cristo, irmãos e irmãs e todos os telespectadores, senhoras e senhores que me ouvem aqui no dia de hoje, quando Jesus Cristo traz essa parábola à tona, eu posso no meu coração, no meu ser e no meu entendimento entender que isso não era uma
assim como uma história de duas vidas que existiram na terra dos viventes. Mas quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tudo nesta vida passa, tudo nesta vida é passageiro, tudo nesta vida é de passagem. Nenhum de nós vai ficar aqui para semente, nenhum de nós vai ficar aqui eternamente. Um dia, eu e você atravessaremos desta vida para outra, e do outro lado da vida, qual seria o teu parecer, o meu parecer, o nosso parecer diante de Deus? Qual seria o nosso parecer quando o Criador, o Deus que fez o céu e a terra, viesse a perguntar, dizer assim: o por causa de quê que eu vou permitir que você descanse no paraíso? O por causa de quê que eu vou permitir que você more no reino dos céus? Qual seria a tua resposta? Qual seria, glórias a Deus, a tua resposta em pauta? O teu parecer? Qual seria a tua justificativa? O que tu ia falar? Guarde isso aqui que eu estou falando. Se você não presenciar, um dia você vai presenciar. É só bater as botas. As botas ficam aí e a pessoa parte desta vida para outra. Se empacotar, irmão, sem salvação, vai direto ao inferno. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. As Escrituras Sagradas só ensinam dois fundamentos do outro lado da vida: céu ou inferno, salvo ou perdido, descanso ou atormentado, do lado de Deus ou do lado de Satanás. É tu quem escolhe para onde tu irás. O livre-arbítrio está aí para isso. Mas quando eu observo a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, do capítulo 1 até o capítulo 16, Jesus Cristo começa a contar um monte de parábolas. E conta parábola daqui, parábola dali, parábola de lá, e vai contando as parábolas. E no meio da multidão, vem aqueles que só vêm para atrapalhar a obra de Deus. Vem aqueles que vêm possuídos por Satanás. Vem aqueles que vêm só para querer desfazer das Escrituras Sagradas. Quando eu observo muito bem a profundidade da palavra de Deus, no meio da multidão, vem os enxeridos, só para bisbilhotar. No meio da multidão, vem os fofoqueiros, só para inventar. No meio da multidão, vem o Judas Iscariote, para querer te vender. No meio da multidão, vem os homens com o espírito de Ramã, para querer te enforcar. No meio da multidão, vem aquelas com o espírito de Jezabel, para querer fazer você se desviar. No meio da multidão tem todo tipo de raça, e Jesus está lá ensinando, Jesus está lá pregoando, Jesus está lá contando as parábolas. Mas de repente, irmão, Jesus conhecia o coração do homem e da mulher. Jesus, ele para diante de tantas parábolas que ele tinha contado. Ele levanta a voz e diz: eu vou contar uma parábola diferente. Escute o meu sermão, escute a minha proclamação, escute a Bíblia agora, escute o Evangelho eterno, escute a palavra de Deus. A parábola do rico e Lázaro. Mas eu darei entendimento aos meus profetas, que eles vão substituir a história de Lázaro e o rico. A história do rico e Lázaro. Aí Jesus faz a abertura, dizendo assim, irmãos, prestem muita atenção. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de linho, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Ele vivia todos os dias regaladamente,
resplendidamente. Não tinha preocupação nenhuma, porque era rico e não precisava se preocupar com o amanhã. Mas no versículo 20 diz: e havia também um certo mendigo, clamando. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Quando a Bíblia diz a porta daquele, é a porta do rico. Além do homem ser mendigo, estava cheio de chagas, cheio de enfermidade. Glórias a Deus. Aí a história continua. No versículo 21, nos mostra qual era o desejo daquele mendiguinho. E ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lhe lamber as chagas. Além de estar com fome, desejar alimentar-se é estar com fome. Além de estar enfermo, o corpo cheio de chagas, vinham os cães ainda para acabar de terminar e lamber as suas chagas. Mas observando a Bíblia aqui na profundidade, irmão, na profundidade, Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de surpresa. E de tanto se aprofundar nas Escrituras, tem coisas que eu tenho observado. Sério, eu observo muito as Escrituras. Eu não vou ficar perdendo tempo com vida de ninguém. Só em pregar o Evangelho e se preparar para as mansões celestiais. Mas observando aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, glórias a Deus. Este rico vivia a sua vida tranquilamente. Não estava nem aí preocupado com o amanhã. Com hoje, então, não estava nem aí. Ele vivia a sua vida. Um mendiguinho não. Vivia preocupado. Preocupado que tinha que se alimentar. Porque segundo o que está escrito na Bíblia, ele não tinha nem um almoço para vender para comer na janta. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Imagine o rico todas as vezes passando próximo daquele mendiguinho. Imagine o rico todas as vezes, todos os dias. Ele olhava, mas de novo aqui na minha porta. Não tem outras portas para poder mendigar não? Só na minha. E passava e ia embora. Todo dia. Quase a mesma história. Quase a mesma palavra. Quase o mesmo sermão. Todo dia. O rico falava as mesmas palavras. De novo na minha porta. E o mendiguinho falava as mesmas palavras. Deixa eu alimentar com as migalhas. Só as migalhas que caem de sua mesa. Pode mandar o resto para mim. Que eu já estou satisfeito. O rico olhava. O resto, para tu, joga para os cães. Isso aí é menos um na sociedade. Tomara que morra logo. Assim vivia esse rico. Estou falando uma conjectura de pensamento. Isso não está escrito aqui. Estou conjecturando. Claro, os faladores. Imagine todos os dias, irmão, irmãs e todos os telespectadores que me ouvem aqui hoje, no dial desta emissora de rádio. O amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence ao Criador. Hoje a pessoa está viva. De repente a pessoa pode morrer com um acidente de carro, acidente de ônibus, acidente de moto, pode morrer num acidente de bicicleta, pode morrer afogado, pode morrer pelo fenômeno da natureza, pode dar um infarto dentro de casa, ou então pode pegar uma enfermidade mortal, ou então pode pegar uma gripe suína, ou pode pegar até uma gripe do frango, uma gripe da vaca, e aí vai indo sucessivamente, gripe daqui, gripe dali. Aí a pessoa bate as botas
chegar lá onde eu quero falar. Porque Jesus Cristo, Ele avisou. A salvação da tua alma está em jogo. Analise as Escrituras e você vai entender muito bem isso que eu estou falando aqui hoje. Os dois viviam tranquilamente no ano em que eles assim vieram a existir, permitido por Deus, no ano tal, antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Porque Jesus conhece o antes e o depois. Não foi antes. Heresia, não lê a Bíblia, teus olhos já estão igual alguma coruja, desse tamanho, de tanto ver o corujão. Eu sei o que eu estou falando. Anos antes, os dois viviam tranquilamente. Um tinha demais, o outro não tinha nada. Mendigava, nem pobre não era, porque o pobre ainda tem alguma coisa. Tem um lar para morar, tem um almoço para vender, para comer na janta. O pobre ainda tem alguma coisa. Esse coitado não tinha nada, porque a Bíblia diz que ele mendigava, desejava alimentar-se com as migalhas. Quer dizer, ele desejava alimentar porque não tinha dinheiro para comprar. Analise comigo, pense junto comigo. Esse nem pobre não era mendigo, mas estava ali, ó, fiel a Deus. Estava ali, ó, fiel ao Criador. Mesmo mendigando, era fiel. Mesmo mendigando, ele na mendigança, ele não foi servir ao Satanás do inferno na feitiçaria. Ele não foi se embriagar. Ele não foi bater burucudu. Ele não foi se viciar com cigarro. Mesmo mendigando, ele temia a Deus. Mas o rico não. O rico não estava nem aí para o amanhã, quanto mais para hoje. Estava lá se divertindo, batendo seus burugudu, bebendo, se prostituindo, fumando, e se esqueceu que o amanhã pertence a Deus. Ele se esqueceu. Sabe por causa de que eu sei que ele se esqueceu? Porque lá no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então o rico se esqueceu. Mas de repente, por azar ou por sorte, vem ela. Eu não sei se nesse dia estava de cavalo amarelo, porque segundo o que está no livro do Apocalipse, a morte gosta de um cavalo amarelo. E vem ela, cavalgando o seu cavalinho amarelo. Vem para levar quem? Na guarnição atrás da Dona Morte tem demônios e o inferno. E vem ela, e está lá o rico balançando rede. Tá nem aí, mendiguinho, ó, pode se mendigar aí na minha porta. Manda ele mendigar aí na tua porta. E o empregado do rico vem: Senhor, meu Senhor, ele só quer as migalhas. Dá só as migalhas para ele. Migalha para ele, não é migalha pro cachorro, para ele não. E a vida ali, ó, todo dia. Não, Deus faz de propósito. O Criador fez de propósito, fez os dois morrer no mesmo dia. O que a diferença ali é intervalo de tempos. É intervalo de tempo, porque quando o rico, olha só, para você entender o mistério, hein? Quando o rico bate as botas, ele abre os olhos, ele já vê quem? Lázaro no descanso. Mas vou chegar lá, vamos lá. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. A Bíblia nos mostra a palavra de Deus que o rico, ninguém deu parecer quem levou ele. Mas já o mendiguinho Lázaro, vem o anjo. O anjo vem buscar a alma daquele mendiguinho salvo para levar ao seio de Abraão, que
quer dizer descanso. Mas, irmão, eu sei quem levou aquele rico. Eu não estou caguetando ele não, vou falar a verdade aqui. Sério, isso é falar a verdade, não é caguetar. Caguetar o que os fofoqueiros ficam fazendo por aí. Sabe da maior, fulano caiu. Sabe da maior, fulano desviou. Sabe da maior, fulano tá assim. Eles têm que se converter, irmão, se fofoqueiro. Estão tudo possuído de demônios. E detalhe, eles se esquecem que tem duas leis distintas, a divina e a humana. A divina diz assim: não atentarás acusação contra os escolhidos de Deus. E a humana diz assim: calúnia e defamação é crime. Então é Shaindron. Essas pragas nem essas duas leis não conhecem. Mas vamos continuando lá com a palavra de Deus. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Eu vou te falar quem levou o rico. E vem ela a cavalo, a Dona Morte. Atrás dela, guarnições demoníacas. E bem atrás das guarnições demoníacas, quem vem? O inferno. Isso está escrito no livro do Apocalipse. Nunca ouvi falar disso e nem vai ouvir. Se você não ler a Bíblia, você nunca vai ouvir mesmo. Porque hoje em dia os cultos virou topa tudo por dinheiro. As portas já estão largas. Já é uma avenida asfaltada. Pregação profética igual essa. Pregação igual essa, você ouve aqui nessa emissora de rádio, é muito difícil, irmão. Em algumas igrejas também é muito difícil. E detalhe, uma hora dessa, os entendidos gravados falam quem está maluco, quem está doido, quem está fanático, que a rádio não é para se pregar isso, é porque está enquadrado, irmão. Quem não deve, não tem, está enquadrado. A palavra achou, tentou se esconder, a palavra foi lá e achou. Sério. Mas ninguém fala, ninguém ou alguém fala que a novela é uma podridão de ensinamento, que os filmes mundanos é uma podridão de ensinamento, que as músicas mundanas pornográficas é uma podridão de ensinamento, que os desenhos infantis hoje estão uma podridão de violência e ensinamento, que os jornais imorais e as revistas imorais estão uma podridão de ensinamento. Aí depois ficam gritando o bocado de que a violência está aumentando, o bocado de que nos vê esse grande problema. É só partir os psicólogos, psiquiatras, sociólogos e os neurocientistas sérios e pesquisar da onde que está vindo esses ensinamentos. É a internet, o entretenimento, ensinando tudo errado, ensinando o ser humano a ser mais violento. Mentira minha? Você não pesquisa? Pesquisa que você vai ver. Recentemente uma revista bateu na minha mão. E eu li aquela revista toda, porque para me falar alguma coisa eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou falando. Eu tenho que ter certeza. Eu li aquela revista toda. E tudo que estava naquela revista tirou algumas dúvidas que estavam na minha mente. Porque eu até falava em algumas coisas eu tinha dúvida. Mas depois que eu li aquela revista, aí eu não tive mais dúvida nenhuma. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eles agora querem implantar a documentação única. Um dia, vai ter um sábado desse que eu vou falar só sobre isso. Documentação única. Sabe o que é isso? Documentação única? Já estamos se aproximando para a marca da besta. Já estamos se aproximando para o arrebatamento da igreja. Mas vamos continuando. E a Bíblia diz no versículo 23, e no Hades, ergueu os olhos, e estando em tormenta, viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Quer dizer, primeiro o mendigo morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão, quer dizer descanso. É levado ao descanso. Aí depois morre o rico, morreu também. O mendiguinho morreu e foi levado pelos anjos.
mas o rico morreu. E a Bíblia não dá muito parecer assim. Quem foi que levou ele? Aqui dentro desta parábola, mas na humildade e pelo dom que Deus me deu e a interpretação das Escrituras, eu vou te dizer aqui hoje quem levou o rico. O rico ficou apavorado quando viu aquelas mãos nojentas, pequentas, fedorentas agarrando ele. Venha. E ele, venha para onde? Cadê o meu linho? Cadê minha púrpura? Cadê o meu jeitinho finíssimo? Cadê o meu banho da Boticário? Cadê o meu sabonete Dove? Cadê o meu shampoo? E os demônios olham para aquele rico e dizem assim, shampoo? Você está doido mesmo, shampoo? Você vai para o inferno agora. Nós viemos para te buscar. Você vai para os calabouços infernais, porque você não se salvou. E os demônios agarram aquele rico. A Dona Morte a cavalo. Cavalo amarelo. Olha para os demônios, acorrenta e lança no inferno. E o inferno está com o bocão aberto, só esperando ele ser lançado. E ele é lançado para dentro do inferno. Hades. Aqui, ó. Versículo 23. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E detalhe, aquele que ele tanto humilhou, aquele que ele não quis alimentar, aquele que só desejava as migalhinhas, o rico contempla de longe. Irmão, o rico está desesperado no inferno, porque ele viu quem levou ele. Ele viu. Se o anjo veio para buscar o mendiguinho, para levar o seio de Abraão, alguém veio buscar o rico. E eu estou te detalhando aqui falando quem veio buscar esse rico. Isso aqui é só você ter conhecimento. No livro do Apocalipse diz: quem vem buscar os perdidos, os ímpios, os desviados, aqueles que não querem saber nada com Deus. E vai ela a cavalo. A guarnição demoníaca atrás. E o inferno vindo atrás também, esperando os seus mortos. E lá no inferno, as almas estão desesperadas assim. Um desespero que só vendo vários pensamentos assim. A coisa pior. Eu achei esse diário. As últimas linhas fazem referência. O abismo das almas perdidas. Mas não era só uma lenda? Quem dera que fosse. Os deuses lutaram no fim para punir a traição. Jogou-o no abismo onde ele governaria os mortos por toda a eternidade, como lembrança diária de sua eterna vergonha. Só há uma razão. E onde é a entrada para o mundo inferior? Pode ser o fim do mundo. E lá os pensamentos no inferno continuam. Vários homens, mulheres e crianças que não se salvaram. É o juízo final. E nós vamos parar no pior lugar. E o pior lugar. Sai dessa rama, cobra. Fica calmo. Devemos estar noutra dimensão. É só isso. Mudariam todos os abusos para este reino sombrio, inclusive a mente. E muitos tentando se justificar. Aonde foi que eu errei? Tu sabe. Aonde foi que eu errei? Tu sabe. Aonde foi que eu errei? Tu sabe. Quantas oportunidades Deus tem te dado? Quantas oportunidades Deus tem falado com você? E o pensamento continua lá embaixo, nos calabouços infernais.
homens, mulheres, criança, ancião, em grito e em desespero. Eu vou repetir um negócio aqui de novo. Eu não ia repetir não, mas eu vou repetir. Eu quero dar um andamento na mensagem. Esses gritos que eu coloquei aqui, eu tenho esses gritos comigo há 10 anos. Foi de uma pesquisa científica num determinado vulcão, aonde cientistas, homens estudados do nível superior, graduado, pesquisavam aquele vulcão. E de repente eles pesquisando aquele vulcão, eles começaram a perceber vozes, gritos, desespero, pavor, urros. Irmão, até me arrepio, estou me arrepiando aqui. Não é presença de Deus, não, é medo mesmo. Mas o irmão está salvo, eu estou salvo, mas é arrepiante, irmão. O inferno existe! O entretenimento, a internet, as coisas dessa vida têm distraído homens e mulheres para o fator real, realístico da realidade do mundo dos mortos. O inferno existe. Não. Meu Deus do céu, eu ia falar um negócio aqui, mas deixa eu segurar. Eu ia falar um negócio aqui que está engasgado, mas deixa eu segurar. Eu sei que Deus vai tratar com essas pessoas. Deus vai tratar. Deixa eu segurar. Escute isso aqui novamente. Isso aqui foi uma pesquisa num determinado vulcão. Daqui a pouco eu volto a mensagem de novo. E, meu Deus do céu, se tu não te converteres e parar de perseguir os ungidos do Senhor, você vai direto para o inferno. Você vai queimar nos calabouços infernais. Eu falo isso aqui sem ter dúvida. Você vai direto para o inferno com esse teu linguão maldito. Eu vou chegar lá, tá aqui, ó. Livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 30. Livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 30. Escute isso aqui, os gritos do inferno. O que acontece lá embaixo? Não é isso aqui não. Não é isso aqui não, é aqui embaixo aqui. Estou botando do botão errado, que é cheio de botão isso aqui, ó. Grito do inferno. Escapa-te pela tua vida, porque o inferno existe. Escapa-te pela tua vida. Aceite a Jesus. Aceite a Jesus. Esses evangelhos de porta larga dá até nojo. Essas palavras defraudadas dá até, meu Deus do céu, dá até ira. Esse distorcimento da palavra do Senhor, esses ensinamentos incorretos, porque a palavra de Deus pregada retamente, à luz da justiça divina, converte, esclarece e tira muitas almas do caminho do inferno. Analisando as escrituras de ponta a ponta, mapeando do Gênesis até o Apocalipse, nos mostra acerca da existência do inferno. Os perdidos têm um destino. Os que morrem sem salvação vai queimar no fogo do inferno 24 horas por dia. O Apocalipse esclarece assim: de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e não tem repouso, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, sobe
coração desse rico quando se deparou com essa realidade? Ele não levou a riqueza dele com ele. Tudo ficou aí para o próximo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Se você tiver de fazer alguma coisa, faça por aquele que está vivo. Ajude. Leve uma cesta básica. Ajude os profetas verdadeiros. Não fique ajudando o profeta falso, não. Essas pessoas que ficam distorcendo a palavra. Essas pessoas que ficam falando que nem tudo é o que está escrito. Essas pessoas que já criaram um evangelho do coração, que dizem que não se precisa mais da escritura. Irmão, eu posso estar até enquadrado nisso que eu estou pregando, mas eu jamais vou dizer que nem tudo é o que está escrito. Eu posso estar até enquadrado, escute isso aqui que eu estou falando. Eu posso estar até enquadrado, mas você jamais vai ouvir eu dizer que nem tudo é o que está escrito. Quando você ouvir um homem ou uma mulher dizendo que nem tudo é o que está escrito, ou está endemoniado, ou então não aprendeu direito. O Criador nunca nos ensinou a defraudar a sua palavra. Antes, tão somente ele disse assim: ai de vós que furta as minhas palavras, que distorce o meu evangelho, que despreza a minha Bíblia, que não observa as escrituras, porque analisar as escrituras, porque cuidar ter nela a vida eterna. Muitos estão indo ao inferno porque têm desprezado a palavra de Deus. E no Hades, ergueu os olhos, e estando em tormenta, e viu ao longe Lázaro no seu seio. Aí no versículo 24, você vê o desespero do rico, quando se deparou com a realidade do mundo invisível. Porque muitos pensam assim: morreu, acabou. Não cai nessa história satânica não, hein? Morreu, acabou. Acabou? Acabou, né? Morreu, acabou. Quem foi que te ensinou esse evangelho segundo Satanás escreveu? Não, irmão, nem tudo é o que está escrito. Quem foi que te ensinou esse evangelho segundo Satanás escreveu? Não, irmão, vamos distorcer as escrituras. Quem foi que te ensinou este evangelho segundo Satanás escreveu? Nem tudo é o que está escrito. Continua caminhando com esse pensamento, e quando você acordar vai ser tarde demais. Vai fazer que nem o rico, e ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e a Lázaro. Aí no versículo 24, o versículo 24 diz assim: e clamando disse... Meu Deus, eu vou me aprofundar aqui que eu vou me aprofundar, no clamando. Clamando, guarda isso. Clamando. Versículo 24. E clamando disse... Irmão, irmãs e todos os telespectadores, só entra em estado de clamor quem está desesperado. Você já viu uma pessoa no bem bom clamar? Não, Analina, não. Ela até ora, mas não clama. Só entra no estado de clamor profundo quem está desesperado, ou querendo alguma coisa, ou porque perdeu alguma coisa. Versículo 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque
inferno. Meu Deus do céu, Deus vai falar. Deus vai falar. Deus vai falar. Vou entregar tudinho aqui hoje, não vou levar nada para casa. Não vou levar nada para casa. Essa história aí, ele não tem condição para falar. Não tem condição? É porque eu estou falando a verdade. E se eu estivesse falando mentira, distorcendo a palavra, eu tinha condição. Só que quando ele se depara com alguns atos formativos, ele sai logo do caminho e procura outro. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Hoje eu entendo por causa de que Deus falou comigo há 10 anos atrás. Quando eu era leigo, não tinha estudo, não tinha seminário, não tinha atos formativos nenhum. Há 10 anos atrás. Não sabia nem ler direito. Quer dizer, ainda nem sei ainda nem ler direito. Deus falava comigo: estude, se forme, se qualifique, porque vão tentar te parar. Na hora que você começar a ministrar do jeito que eu quero que você ministre. E hoje eu entendo, porque já tentaram. Tem pessoas que a gente já vê vindo de longe, de mão dada com Satanás. Pai e filho, unha e carne, andando juntinho. Não, irmão, isso é heresia, não. Até Jesus falou: vós tem por pai ao diabo, e querer satisfazer o desejo de vosso coração. A gente vê de longe vindo os interrogadores de Satanás, os advogados do inferno, os filhos do cão, misturados com a pombagira. Ele vem de longe. Aí no versículo 24, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe ponto no seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Irmão, descobri a profissão do rico, fofoqueiro, gostava de um tititi. No versículo 24, ele só pede para refrescar a língua. Por que ele não pediu para refrescar a alma toda? Só a língua. Coitadinho dos fofoqueiros, irmão. Eu não quero estar na pele deles. Porque nem pedindo para refrescar a língua lá no inferno não vai adiantar. Nem o cão vai poder te dar esse direito de refresco. Lá embaixo não tem refresco. Lá embaixo não tem água. Lá embaixo não tem guaraná. Lá embaixo não tem alambique. Lá embaixo não tem pinga. Não tem nada disso daqui na terra, no físico. Lá embaixo é só tormenta. Dia e noite. 24 horas por dia. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Glórias a Deus. Irmão, quer entender como é que é o inferno? É só ir para o hospital, onde você vê grito, urro, gemido e desespero. E dependendo do pavor do paciente que está ali no hospital, eles dão logo uma injeção de cavalo, uma injeção de égua. E a pessoa desmaia, e no outro dia, ou depois de 3 dias, a pessoa acorda de novo. Mas no inferno não tem injeção de cavalo e nem injeção de égua. Se partir perdido, vai direto para o inferno. É gritos e ranchetes. Já entra já gritando. Sabia disso? Mentira minha? Vou te mostrar na Bíblia. Quem entra no inferno já entra já gritando em pavor e em desespero. Quer ver? Versículo 24. Ó. E clamando disse. Está clamando. Está gritando. Está em desespero. Está apavorado. Porque viu que estava no inferno. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E ele começou a ficar desesperado. Mas o maior erro desse rico, sabe qual foi? Só pediu para refrescar a língua. Imagine o cão lá embaixo, hein? Tocando pancadão lá embaixo, hein? Forró brabo, forró maldito. Cheio de ritmos e letras pornográficas lá embaixo.
Satanás com a Dona Morte dançando, os demônios lá fazendo ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Imagina lá embaixo fazendo a festa. E quem está no espeto, o churrasco que tinha acabado de chegar, a língua do rico. Quer dizer, a língua do miserável virou churrasco lá no inferno. Pediu para refrescar a língua. Mas vamos continuando. Só o versículo 24 já te mostra o pavor e desespero. E ergueu os olhos e viu a Lázaro e Abraão. Quando ele ergue os olhos que vê, a chama sobe dos pés à cabeça. Aí ele começa a ficar desesperado. Ele começa a clamar: tem misericórdia de mim. Manda aqui o Lázaro. Olha a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Porque estou atormentado nesta chama. É fogo, é brasa, é muito chama neste lugar. Dos pés à cabeça. Glórias a Deus. Aí Abraão levanta, olha. Abraão diz assim, ó: filho, lembra que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Agora este é consolado e tu atormentado. Quando Abraão diz isso, o rico mete a mão na cabeça e começa a pensar numa velocidade muito rápida. Glórias a Deus. Quando Abraão diz: lembra-te, rico, que tu recebeste os teus bens em tua vida, mas Lázaro, mendiguinho, este só males. E agora este é consolado, mas tu atormentado. Irmã, o mundo hoje está tão errado, o conceito na mente de muitas pessoas, o contexto, aquilo que leu para aprender, está tão errado, o cotidiano circular do mundo, que hoje você vê um homem ou uma mulher fazendo assim: eu vou deixar um testamento, toda a minha herança, minha riqueza, para minha cachorrinha de estimação, para o meu cavalo de estimação, para minha jumenta de estimação. Irmão, o contexto hoje, o círculo do cotidiano, do caminhar do ser humano, está tão errado que eles preferem deixar uma riqueza para um animal do que para um próprio ser humano. Cada coisa absurda que nós lemos no jornal, observamos no jornalismo, pesquisamos na internet, só coisas absurdas. Olha assim, né? Final dos tempos. O cavalo vai reinar, o cachorro vai mandar, a jumenta vai governar. Final dos tempos. E detalhe, as leis humanas ainda catam. É testamento, é lei. Vamos fazer o cachorro reinar. Vamos fazer a égua reinar. Daqui uns dias, irmão, vou levantar a eleição. Estou conjecturando. Quem é que vai votar no cavalo para presidente? Quem é que vai votar na égua para governador? Quem é que vai votar no cachorrinho para prefeito? O negócio está desandando. Estou conjecturando. Alinhando um pensamento com outro pensamento. E se esquece que o planeta Terra tem um dono. Eu falei isso aqui e vou repetir. O planeta Terra tem um dono, não é o diabo não. O diabo não é dono do nariz dele, nem o demônio. E detalhe, o miserável está morando de favor no inferno.
Porque se Deus não fica com pena, o Criador que fez o céu e a terra, se ele não fica com pena de Satanás, o miserável do inferno ia andar desabrigado, com a trouxa nas costas, vazia, porque não trouxe nada, caiu do céu, não trouxe nada, não criou nada, a única coisa que criou foi só a mentira e deu a cria da Dona Morte, porque a Dona Morte não existia, só passou a existir com a queda de Satanás. Então deu a cria da Dona Morte, só isso, não tem mais nada, está lá no inferno. E detalhe, o pessoal do burugudu fica batendo burugudu direto, tá esses bichos pra cá. Aí os crentes têm que orar para esses bichos voltar de novo para o inferno. Todo ato de violência, tudo aquilo que causa a destruição do ser humano, vem tudo lá de baixo, lá do inferno. Vem tudo planejado lá de baixo, lá do inferno, não vem nada do céu. O céu é paz, alegria, amor, harmonia, só. Agora, destruição, vem tudo lá de baixo. Quando você vê um negócio aí de destruição percorrendo o mundo, não tenha dúvida. Pode abrir o bocão e dizer, é o diabo que está fazendo isso. Porque nesses tempos, o diabo contratou até advogado, sabia disso? Não, nem tudo é o diabo. Não, nem tudo é o diabo, não. Não. O diabo sussurra no ouvido do ser humano. Aí o ser humano se telegueia, se levanta contra o Criador. Aí ó, o bicho mundo da Dona Morte, com o cavalo, com tudo, se manda para o inferno. E fica lá no inferno olhando o ser humano sendo repreendido pelo seu próprio Criador. Mentira, tu não lê a Bíblia, por isso que você não sabe, não lê a Bíblia. É só você ir lá no Antigo Testamento. Vem o rei. Assim como eu fiz com os deuses das outras nações, eu vou fazer com o vosso Deus, o Deus de Israel. Aí o rei Ezequias, que temia o Todo-Poderoso, tremeu. Aí vem Isaías, o profeta. Rei Ezequias, está com medo de quê? Não ouviu não? O que o rei da Síria falou? O rei da Síria é maluco. Está se garantindo no capiroto? Está se garantindo em Satanás? Para se levantar contra o Criador? Tu vai ver o que Deus vai fazer. Irmão, Deus bradou do céu. Quando Deus bradou do céu, lê a Bíblia que tu vai saber disso. Quando Deus bradou no céu, irmão, o capiroto sentiu, irmão. Satanás sentiu, chamou os demônios, ó, vamos sair de fininho. Mas o rei da Síria, ele conta conosco. Como é que ele vai bater o Burugudu depois? Burugudu, vamos logo para o inferno. Não sentiu não? As trovoadas, o céu tremendo? Aí os demônios, sim, sentimos. O Criador está vindo aí. Vamos sair de fininho. E o rei da Síria? O problema é dele. Ninguém mandou ele se teleguiar pela gente, ó. Olha os bichos. Tudo desceram para o inferno. Ficaram lá na janelinha do inferno olhando. E está lá o rei da Síria, pensando que Satanás não estava com ele. Afrontando o rei Ezequias. Afrontando Deus que fez o céu e a terra. E o capiroto lá do inferno olhando. Esse miserável, ele é burro. Ele é idiota. Olha o que ele está fazendo, irmão. Quando Deus bradou, Deus falou com o profeta e com o anjo. Isaías, vai lá e profetiza para o rei, para ele não entrar nessa peleja. Porque o rei da Síria não mexeu com ele, mexeu comigo. Anjo! Aí o Criador vem e fala com um dos anjos celestes. Anjo celeste, vem cá! Ó, você vai matar todos os soldados que se teleguiaram pelo rei da Síria. Você vai matar todos eles. Mas o rei, tu não vai matar não. Tu tá me ouvindo, tu não tá me ouvindo hoje? Mas sim, senhor. Vou obedecer que eu não quero virar demônio e desabrigado no inferno também. O anjo vem. Passa a espada, irmão. O cara da ignorância de um. Morreu milhares de homens. E detalhe, o rei da Síria olha e vê
e todo o seu exército caído morto. Quando o rei da Síria pensa em raciocinar, o Criador aparece na frente dele, irmão. O que tu falou? Tu falou o quê? Olha para mim, baixa a cabeça não. Tu falou o quê, rei da Síria? Que vai fazer comigo igual fez com os outros deuses? A Bíblia diz, irmão, não foi o anjo, não foi o profeta, não foi o rei da Síria, o próprio Criador meteu um anzol no nariz do rei da Síria, fez ele retroceder, fez ele voltar, e humilhado para a sua terra, quando ele se prostra de joelho perante o seu Deus, Satanás está lá embaixo, lá no inferno. Fecha a janela aí. Não se mete não. Ó, o Criador, tá vendo um anzol que ainda está no nariz dele? Ó, o Criador, olha lá, não se mete não. Ó, os demônios, patrão, ele está orando da gente. Tá lá no templo, tá orando. No templo de Baal. Não vai lá não? Aí Satanás, tá maluco? O Criador meteu um zonzão no nariz do miserável lá, já tá de unzão ainda. Olha o que vai acontecer. Aí chegam os dois filhos do rei, os próprios filhos de sangue, mete a espada nas costas do rei da Síria e se manda para as outras províncias ou para outra cidade. Não brinca com Deus não. Deus entende a fraqueza do homem, da mulher, da criança, do ancião. Mas o que o homem semear, o que a mulher semear, o que a criança semear, o que o ancião semear, vai colher. O Criador detesta abominação, imoralidade, incesto, confusão anormal animal, feitiçarias, bebedice, vícios de vários escalões, cigarros, drogas e outros. O Criador detesta tudo aquilo que a palavra dele vem condenar. Muitos têm ido ao inferno por falta do ensinamento correto e reto. Uma certa vez uma pessoa falou assim: não, irmão, o mundo inteiro já está evangelizado. Tá evangelizado? O mundo inteiro está evangelizado? Só se for do evangelho distorcido. Porque do evangelho a reta de justiça, que futuca o pecado, são poucos os que pregam. Mas veja este rico, no versículo 24, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que a Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama, fogo, desespero, tormenta. Aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Aqui este rico entrou em desespero. Ele entrou em desespero. Glórias a Deus. Aí no versículo 25 diz assim: e disse Abraão: lembra, meu filho, refresca a memória, vai, lembra. Lembra que recebeste os teus bens em tua vida? Tá lembrado? Tá lembrado? E Lázaro, tu está lembrado? Este recebeu somente males, e agora este é consolado. Mas tu, no verbo tu, é tormentado, porque não se salvou. Tu acredita, irmão? Eu vou falar um negócio aqui, é impossível de acreditar, mas eu já ouvi. Tem pessoas que dizem que o inferno não existe.
Por isso eles não falam. O evangelho deles é todo mundo vai para o céu. Sério? Todo mundo vai para o céu. Você não combina, Deus só quer o coração. Deixou seu dia sofrer, Deus só quer o coração. Todo mundo vai para o céu. Aí o coral entra junto, diz, todo mundo vai para o céu. Inventaram até música. Não se preocupe, todo mundo vai para o céu. O céu eu sei que todo mundo vai. Aí eu completo o sermão musical. Se vai ficar lá, eu não sei não, porque a Bíblia diz os da direita e da esquerda. Todo mundo vai para o céu, mas se vai ficar lá, irmão, é esse o detalhe. Se vai ficar lá. O versículo 26 diz, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que quiserem passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Irmão, ele entrou em desespero. Depois do clamor, no versículo 27, o rico entrou em desespero, olha aqui, ó. E disse ele, rogo-te, pois, meu pai, que eu mande a casa do meu pai, versículo 28, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de também para que não venha para esse lugar de tormenta. Os versículos 27 e 28, ele entra em desespero, rico. Ele foi tentando todas as alternativas dele que ele podia. Ele tentou dar todo o jeitinho dele para poder sair do inferno. Mas viu que era tarde demais. Mas viu que perdeu a salvação. Até quando ficareis assim? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando ficareis enchendo o vosso coração e a vossa mente do entretenimento, das coisas que distraem? Até quando não procureis perceber que a vida nesta vida é passageira? Só estamos aqui de passagem. Até quando? Do outro lado da vida, Deus não vai querer saber do assunto da novela. Do outro lado da vida, Deus não vai querer saber do assunto do filme mundano. Do outro lado da vida, Deus não vai querer saber desses desenhos imorais. Do outro lado da vida, Deus não vai querer saber dessas músicas pornográficas mundanas. Do outro lado da vida, nem das histórias narrativas do jornal e das revistas dos gibis. Do outro lado da vida, Deus vai querer saber se a tua alma está cheia do Espírito Santo. Meu Deus do céu! Do outro lado da vida, o Criador vai querer saber se o teu coração, a tua alma, a tua vida está repleta, cheia da palavra e de água viva, porque o plano da salvação depende disso, de enchei-vos da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Jesus está voltando. Vamos fazer o continuamento da leitura para terminar. Versículo 29, 30 e 31. E disse ele, não, Abraão, meu pai. Não, versículo 29, quer dizer, disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você pode reparar que no versículo 30, o rico tentou a última oportunidade. Quando ele diz assim, não, Abraão, meu pai, se algum dos mortos, ele estava apontando para ele é bom. Acho que o rico é bom, o rico não era bobo não, irmão. O rico tentou dar uma de malandragem lá.
Ele tentou dar uma de jeitinho brasileiro, ou de jeitinho hebraico, ou de jeitinho egípcio, ou de jeitinho americano. Ele tentou dar um jeitinho dele lá, mas não conseguiu não. A morte é uma vez só. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma vez só. E vindo depois desse juízo. O juízo para ele chegou. Já estava sendo atormentado no inferno e aguardando chegar o juízo final para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Glórias a Deus. Ele tentou dar todos os jeitinhos dele. E diz o que o currículo diz, ó. Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos está apontando para ele. Acho que ele é bobo. Acho que ele está apontando para